ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, באתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק recipe שתדע. Shabbat Shalom. Aqui quem fala é Orhana Batia. E hoje estamos dando início a Parashah Lech Lechá. Hoje, sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018, mais precisamente dia 17 de Reshvan de 5.779. Eu vou começar com a leitura do livro de Terrilim, tá? Livro de Salmos, capítulo 110, que diz o seguinte: Disse o Eterno ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Eterno jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Bom, Baruch Hashem, pelo estudo de hoje, eu vou começar, na realidade, a Parashá de hoje, com uma pequena revisãozinha do término da Parashá Noach, né? Como eu já havia até comentado, na Parashá Noach, a gente não tem como fazer um estudo de forma isolada, então a gente tem que pegar um pouquinho lá atrás, ver de que a gente estava falando, para poder a gente dar continuidade. Entendeu? E eu vou ler só o capítulo de Gênesis 11, para a gente ter uma ideia, né, do quadro em que se encontrava na época de Abraão, tá?
Inclusive, a Parashá Lech Lechá, ela começa a partir de Gênesis, capítulo 12, né, Bereshit 12, né, que no primeiro versículo ele diz assim: ora, disse o Eterno a Abrão, né, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Tá, mas da circunstância da Torre de Babel, que está escrito em Gênesis 11, depois vem a questão da genealogia, tá? Até o nascimento de Abraão, embora que não é relatado em detalhes como foi a circunstância do seu nascimento. Então, por que o Eterno deu essa ordenança? Enfim, tudo isso a gente tem que analisar o contexto histórico da época, tá? Então, antes de começar, deixa eu estar repetindo aqui. Pronto. Antes de começar, perdoe-me, essa paraxá, inclusive, ela está até um pouco atrasada, com uma semana de atraso. Era para ter sido gravada no dia 19, dia 20 de outubro. Infelizmente não tive como por condições de saúde. Mas estamos aqui gravando a paraxá Lech Lechá, né? Tem muita coisa boa aí para estarmos compartilhando. Bom, antes de prosseguir com a leitura de Bereshit 11, né? Eu vou colocar aqui um trecho de um documentário que, na realidade, esse documentário, deixa eu ver se eu acho, ele tá aqui. Esse documentário, ele é, na realidade, uma exposição, tá? De uma pessoa chamada Klaus Dona. A gente vai ver agora aqui no Wikipedia quem era esse homem, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Vou colocar para traduzir aqui, que está em alemão. Colocar aqui traduzir para o português, para ficar mais claro, tá? Klaus Dona é um gerente cultural austríaco, independente, publicitário e organizador de exposições. Em colaboração com Reinhard Aberg e Karl Schmeisser, Dona publicou vários escritos dedicados a quebra-cabeças inexplicáveis do passado humano. Dona fez palestras em congressos sobre os chamados artefatos inexplicáveis na Áustria, Espanha, Estados Unidos, Itália e França e goza de grande estima entre muitos esoteristas. Dona mora em Viena desde 1982 e opera um escritório desde 1987. Por anos, ele se dedicou a pesquisar o que ele considera como escavações e descobertas intrigantes. Entre outras coisas, ele acredita que ele pode provar a existência de uma antiga civilização global, entre outras coisas, construiu as primeiras pirâmides. Klaus Dona é casado com a japonesa Shikako Miyahara e tem 3 filhos. Então aqui é só para a gente saber quem é Klaus Dona, tá? Que é justamente o cara desse documentário, tá? Deixa eu colocar aqui, inclusive, o áudio. Esse documentário é, no entanto, longo, ele é em torno de 46 minutos, mas a gente não vai ver o documentário todo. Então vamos lá. This is Bill Ryan here from Project Camelot and Project Avalon, and it's 20th of February 2010, and it's my great privilege to be meeting again with Klaus Dona. And in this video presentation, it's going to be an interview of the difference, because I'm going to do very little talking indeed, maybe none at all. And Klaus is going to be doing an audio
commentary on one of his extremely special, unusual and fascinating slideshows about the artifacts and the various phenomena that he has been researching, discovering, investigating personally all over the world, relating to what I think you could legitimately call the hidden history of the human race. Would you say that's a good summary, perhaps? That's a very good summary, yes. So I'm going to step back here, and what follows now, just kick back and enjoy this slide presentation. Klaus is going to take you through his own journey. You can accompany him on his own journey through his own discoveries. And take it away, Klaus. What are we looking at here? I can see an array of pyramids. What's the significance? The significance is that you can find pyramids all over the world on each continent, and the question is when and who did build those pyramids, why many of those pyramids all over the world are looking very, very similar. Another question is, did there really exist a global civilization? And I think many of our researchers are really telling us that once upon a long time a global civilization existed. But how many thousands of years ago, we don't know. Most of the audience of Project Camelot may know about the story of one stone pyramid building found in 1984, 25 meters under the sea level in Japan on the island of Yonaguni, which is the southeast Japanese island belonging to the Ryukyu island group. And there's still a struggling of some international archaeologists who are saying that these monuments were done by nature. But my friend Professor Masaaki Kimura did several years since then researches not only on this monument, but also he found several others close by. On the right side down you have a model, and one thing nature is definitely not doing on top of two platforms of this monument. There is one huge stone turtle and one huge stone bird like an eagle. Nature is doing many things, but not such a precise, perfect monument, and the question is, where are all the stones if nature would have done it? Broken down, where are those stones? There are also streets, and there was also found a stone stadium like a Roman Colosseum with stone seat rows and stone stairs. Nature is great, is doing many, many great things, but not such perfect buildings. Here you have the huge stone turtle, and you can see also how small is a diver against this big monument. Here you have one street with stairs going up. Here again a very close-up picture just to recognize the size of this huge monument. Here you can see some world maps. On the top, on the right side, you can see the Piri Reis map, which was used already long time before Christopher Columbus came to America, and you can see how perfect this map was already in the beginning of the 16th century, showing part of Europe, of Spain, Portugal, part of Western Africa, and also part of South America. We do not know until now who was able to make such a perfect map already centuries ago, and on the rest of the Piri Reis map, which we do not show on this picture, you can also see the Antarctic without ice. In 1956, researchers found out that the Earth under the ice mass at the Antarctic is exactly like the Piri Reis map was showing. So this Piri Reis map should be at least older than 10 to 12,000 years. But the next question would be, who was able to make such a wonderful world map? On the left side, on top, you see Atlantis, done by Athanasius Waldseemüller, and the map is the other way round. He did it the other way round, and you can see the continent between Europe, Africa, and also America.
And you can see on the left side down different sides of a huge stone world map. This stone world map was found in 1984 while gold digging in Ecuador in an underground tunnel system with other 350 artifacts which do not really fit any known and existing South American pre-Columbian culture. On this stone map is a natural quartz line, a white one, and this is the front side of the world stone map, and you can see approximately in the Near East, close to Saudi Arabia, you can see an inlay as an eye, and from this eye to the right and to the left is a natural quartz line going on the right side over India, Thailand, and also there is a long island on the right side which Professor Kimura's research gave him the statement that from the northeast Japanese island until far down after Taiwan, once there existed a huge continent. But then this world map must be older than at least 10 to 12,000 years. And here is the back side, and you can see on the right side coming the quartz line passing in the Atlantic, a continent, Atlantis, which in our days does not exist anymore. Then the white line is crossing part of South America, and here you have a close-up, and you can exactly see the Bay of Guayaquil, an inlay going up to north, and a round inlay showing exactly the place where there were found those artifacts, and there is also the best quality water worldwide existing. One other very interesting artifact found on the same place in Ecuador is the so-called pyramid with the eye. The eye is an inlay, the stone is gray and white, and you have 13 steps, and it looks exactly like the pyramid with a shining eye on the $1 US. If you put this pyramid under black light, the eye is shining very strongly, and it looks really like an eye, but not real like a human eye. Here you have a close-up of the eye, and you can see the colors of the inlay. On the bottom of this pyramid, you have the inlay in little gold plates showing the Orion star constellation, and you have unknown writing. The translation of Professor Kurt Schildmann, who was the president of the German Linguistic Association, and he was perfect in more than 40 languages. He was able to translate this writing. He called it pre-Sanskrit because it is older than the oldest writing. And the translation of these 4 letters you can see here, his translation is "the Son of the Creator comes." As we found the same writing on stones in certain countries like Ecuador, Colombia, Illinois, United States, Clausel, France, Malta in the Mediterranean, Turkmenistan, Australia, and in southern Calabria, Italy, just a few years ago. Always there are stones and ceramics, terracotta with the same writing. That means this writing existed once worldwide, and that means there must have been a global civilization older than Sanskrit, older than 6,000 years. And Professor Schildmann also told me that this writing has a little similarity to the Indus writing and also to the Easter Island writing. And as he said, this is older than Sanskrit. He called this writing pre-Sanskrit. Ok. Bom, eu dei uma parada aqui porque na realidade eu andei fazendo uma pesquisa. O Klaus Donner, nesse documentário, nessa apresentação, ele afirma que teve um linguista que identificou essas letras. Eu vou até voltar aqui um pouquinho nessa aqui. Deixa eu voltar aqui.
Não é essa. Deixa eu olhar aqui. Que eu peguei vou pegar aqui uma imagem bem de perto para mostrar umas coisas. E sobre a afirmativa que esse homem faz. Espera aí. Pronto, acho que essa aqui tá bom para identificar alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Pronto. A outra até tá mais de perto, né? Acho que eu vou colocar essa outra aqui mais de perto, que aí fica melhor pra gente fazer o comparativo. Pronto. Esse rapaz, né? Esse Klaus Dona, esse senhor, na realidade, ele falou que teve um linguista que disse que essa escrita que ele identificou aí, né, foi encontrada nesses achados espalhados aí pelo mundo, seria um tipo de pré-sânscrito. Ao jogar aqui no Google, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu olhar aqui, botei pré-sânscrito. Aí aparece aqui, sânscrito, a língua que veio das estrelas. Parece um pouco umas coisas assim, meio puxada para esoterismo, né? Mas, se a gente for pesquisar no sânscrito, com a língua indiana, deixa eu colocar aqui, sânscrito, língua indiana. Eu escrevi errado, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que deixar aberta aqui. Né? Deixa eu ver se tem como visualizar. O alfabeto. Ó, a gente vê aqui, por exemplo, esse sânscrito védico, né? Eu não sei se eu vou conseguir aumentar o zoom. A gente observa que é uma escrita que lembra um pouco a escrita árabe. Vamos ver aqui. Olha, vamos ver aqui a história, tá vendo? A gente vê a escrita, o próprio formato das letras em sânscrito, a gente observa que ela tem uma semelhança com o árabe. Tá? Então, vamos ler aqui um pouquinho da história. Voltar aqui um pouquinho, pegar lá do início que é mais fácil. Sânscrito, ou língua sânscrita, transcrito Sanskritam. É uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Embora seja uma língua morta, o sânscrito faz parte do conjunto das 23 línguas oficiais da Índia, porque tem importante uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo. Com relação à sua origem, a língua sânscrita é uma das línguas indo-europeias, pertencendo, portanto, ao mesmo tronco linguístico de grande parte dos idiomas falados na Europa. Sua posição nas culturas do sul e do sudeste asiático é comparável ao latim e ao grego antigo na Europa, influenciando diversas línguas da região. Ela surge em uma variedade pré-clássica chamada sânscrito védico, sendo o idioma Rig Veda e dos demais Vedas surgindo em torno de 1500 a.C. De fato, o sânscrito Rig Védico é uma das mais antigas línguas indo-iranianas registradas. Pesquisadores descobriram mais documentos ancestrais em sânscrito que há nas literaturas em latim e grego antigo somadas. Sânscrito é o idioma das escrituras clássicas das religiões surgidas no Nepal e na Índia. Assim como as grandes regiões do Ocidente surgiram todas perto de Jerusalém. No Oriente, as grandes religiões surgiram todas na Índia.
e nos arredores dos rios que têm origem na Himalaia, como os Ganges. Consequentemente, todas elas, que são ligadas pelos conceitos de karma e reencarnação, utilizam os textos ancestrais como base de suas doutrinas. Karma é uma palavra em sânscrito. Então, assim, isso aqui dentro da... mas aí vem o questionamento, né? Mas não pode misturar o santo com o profano, está falando de coisa profana dentro da paraxá. Na realidade, eu só simplesmente estou aqui refutando uma coisa, tá? Se a gente for pesquisar aqui, por exemplo, bom, vamos voltar lá para a Torá, porque a gente vai chegar em algum lugar. Continuando, né? Como eu estava falando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida em Gênesis 11, né? Fazer uma recapitulação, vamos dizer assim, vamos recapitular Gênesis capítulo 11 e vamos ver por que a gente está entrando nessa questão de linguística, né? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Shinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens se edificavam. E o Eterno disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Eterno os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, ou Babel, porque ali confundiu o Eterno a linguagem de toda a terra, e dali o Eterno os dispersou por toda a superfície dela. Aí vem, né? Eu já vi um comentário nas igrejas, né? No tempo que eu fazia parte da igreja, até comentário até um tanto cômico, né? De dizer assim: não, mas o povo estava levantando lá uma torre porque queria chegar até Deus, e Deus fez e confundiu a língua do povo. E, bom, será que eles realmente queriam chegar para se aproximar do Eterno? Então, assim, vem esse questionamento, né? Mas como é que eles estavam fazendo uma torre para agradar o Eterno? Isso é o que as igrejas pregam, que eu já vi pregando isso. Porém, o Eterno vai lá e destrói tudo, manda os anjos lá destruir tudo. Vamos entender realmente o que aconteceu? Eu vou recorrer aqui ao livro de Yashar, tá? Que ele conta em detalhes o porquê da destruição da torre, tá? Deixa eu ver aqui, página 15. Deixa eu ver aqui. Aqui está. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente. Fut, Mizraim, Cush e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade e nela uma torre forte, e que o seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras.
E todos eles foram à presença do rei e disseram ao rei estas palavras. E o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. Todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600 mil homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre. Buscavam em toda a terra e encontravam um vale a leste da terra de Shinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos para construir a cidade e a torre que tinham imaginado, para concluírem. A construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo contra o Eterno dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. Olha aqui. Começou por aqui o problema, né? Já tiveram a ideia de chegar lá e criar confusão, né? Realmente. Todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse, vamos subir ao céu e lutar contra ele. E a segunda disse, vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse a terceira parte, vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. Deixa eu ver aqui. Bom, vou repetir, eu vou reler aqui versículo 26. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse, vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse, vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse os seus maus... E disse que a terceira parte, vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. Enquanto eles estavam construindo uma grande cidade, uma torre muito alta e forte, em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que completou um ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam os construtores e colocavam argamassa nos tijolos, assim foi feito diariamente. Eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro, e se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Eterno conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros, certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isso vinha do Eterno, a fim de levá-los a errar, no final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. O Eterno disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo, vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. A partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua. Quando o construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias que mataram muitos deles dessa maneira. E o Eterno feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram, subirei ao céu e serviremos aos nossos deuses, tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram, vamos ferir o céu com flechas, o Eterno os matou. O homem com a mão de seu vizinho, e da terceira divisão, aos que disseram, vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Eterno os espalhou por toda a terra. Aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberem compreender o mal que estavam chegando acima deles, eles abandonaram o edifício. Eles também se espalharam pela face de toda a terra. Eles cessaram de edificar a cidade e a torre, por isso ele chamou aquele lugar de Babel, ou Bavelo, pois ali o Eterno confundiu a língua de toda a terra. E eis que estava a leste da terra de Shinar.
Quando a torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E outro terço foi deixado para o dia de hoje. E é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Interessante isso aqui, ó, né? Quanto à torre que os filhos edificaram, a terra abriu a boca e engoliu a terceira parte da mesma, né? O fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E outro terço foi deixado para o dia de hoje. E essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é 10 dias de caminhada. Então, se essa parte que estava no ar era 3 dias, aí vem a pergunta, qual era o diâmetro da torre abaixo, né? Esse é um tamanho absurdo. Aí vem a dispersão desses povos que estavam envolvidos na construção da torre, né? E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no 48º da vida de Abrão, filho de Tera, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Eterno espalhou os filhos dos homens por conta do pecado da torre, eis que estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos quatro cantos da terra. Todas as famílias tornaram-se, em cada uma segundo a sua língua, a sua terra ou sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois toda a terra o Eterno os espalhou. Alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelo nome de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram todas as suas cidades pelos seus nomes. Os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. Estes são os filhos de Jafé, segundo suas famílias: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. São os filhos de Jafé de acordo com as suas gerações. Os filhos de Gomer, aí vem aqui a genealogia, né? Que também tem no livro de Bereshit. Aí, deixa eu ver aqui. Então, assim, isso aqui a gente percebe que o povo, eles se espalharam, né? Inclusive, eu vou aqui mostrar 4 homens da família de Ram foram para a terra da planície, e esses são os nomes dos 4: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Tá? E tem também a cidade, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Deixa eu ver se eu encontro, né? Achei. Bom, esses 4 que eu citei acima, eles eram descendentes de Ram, tá? E Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, que mais tarde elas foram destruídas. Isso aí a gente vai ver em uma paraxá posterior, tá? E descendente de Shem, teve um homem levantou-se, construiu ali uma pequena cidade, chamou-se o nome de Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar, né? Que foi justamente a cidade que foi poupada. Aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. No ano segundo após a torre, um homem da casa de Ashur, né, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família. Ou seja, ele era semita, né? Procurando onde pudesse encontrar um lugar para peregrinar, e chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu uma pequena cidade, chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. Só que essa questão de Zoar, a gente vai ver isso mais adiante. Não é para agora. Tá? Então, no livro de Yashai, a gente já percebeu, né, a explicação da destruição da torre, e realmente qual era a intenção daqueles homens.
tá? Eu não vou aqui me focar muito na questão da genealogia e deixa eu ver aqui. Bom, aí aqui no início, né, no estudo, aqui já te tem o seguinte, né, que em toda a Terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar, né? E Klaus Dona, né, ele no documentário, ele mostra os artefatos em que havia uma escrita que, segundo aí um linguista, né, que falava em não sei quantas línguas, nem prestei atenção à quantidade de línguas que ele falava, dizia que era um tipo de pré-sânscrito. E a gente, indo pesquisar, se a gente for jogar na internet e encontrar, por exemplo, a escrita paleohebraica, a gente encontra uma grande semelhança, tá? Então aqui nós temos aqui a escrita paleohebraica, tá? Aqui a letra, esse A deitado aqui, ó, nós vemos justamente esse mesmo A deitado aqui embaixo, na linha de baixo, tá? Deixa eu ver outra letra aqui para a gente ver semelhança. Tem várias letras aqui, né? Olha essa aqui, um entanto inclinada. Então, quando a gente vai analisar, a gente vê que de pré-sânscrito não tem nada, que nem tem semelhança com o sânscrito. O sânscrito ele parece mais com o árabe, né? Não é idêntica ao árabe, mas ela é uma letra mais arredondada, né? Uma letra, não é uma letra quadrada, né? Se a gente for analisar em termos linguísticos, a gente percebe que a escrita paleohebraica ela tem uma semelhança com a escrita latina, tá? Mas ela não tem nenhuma semelhança com a escrita indiana, tá? Continuando aqui na leitura, então nós temos aqui como é que se diz? A genealogia, que já foi lido já na paraxá passada, então não vou me focar nisso aqui. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Tá. Bom, primeiro, vamos agora para o livro dos Jubileus. Deixa eu ver se eu acho daqui. Para a gente entender o contexto também, né? A realidade histórica também de Abraão, da época de Abraão. Porque assim, a pergunta nós temos aí, no texto da escritura, nós temos uma lacuna. Primeiro, tivemos o dilúvio, né? O dilúvio havia aniquilado toda a maldade. Aí mais tarde começa a aparecer meio mundo idólatra, inclusive Nimrod. Então assim, como foi que isso surgiu após o dilúvio? 2 pontos a gente tem que levar em conta, tá? Primeiro ponto é a questão de Cainã, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente falar um pouquinho de Cainã. Quem era Cainã, né? Cadê aqui? Eu acho que está aqui para trás. Foi antes da partilha da terra. Deixa eu ver aqui. Aqui.
No 29º jubileu, né, capítulo 8 do livro de Jubileus, tá assim. No 29º jubileu, início da primeira semana, Arfaxade tomou para si uma esposa, seu nome era Rassueja. Acho que não é Rassueja, né? Pode ser Rassuerra, né? Ou Rassueia, né? Da filha de Suzã, filha de Elã, e ela deu à luz a um filho no 3º ano desta semana, e ele o chamou de Cainã. O filho cresceu e seu pai ensinou a escrever, e ele foi procurar para si um lugar para onde ele pudesse construir para si mesmo uma cidade. E ele, Cainã, encontrou uma escritura que gerações anteriores haviam esculpido em rocha, e ele leu e as transcreveu. E pecou por conta disso, porque elas continham os ensinamentos dos guardiões, que eles usavam para observar os presságios do sol, da lua, das estrelas e em todos os sinais celestes. Ele anotou tudo e não contou nada a respeito, porque ele temia contar a Noé e ele devia se zangar com ele por causa disso. No 13º jubileu, na segunda semana, no 1º ano, ele, Cainã, tomou para si uma esposa, o nome era Melca, filha de Madai, filho de Jafete. E no 4º ano, ele gerou um filho e o chamou pelo nome de Shelá, porque ele disse, verdadeiramente eu fui enviado. Interessante que Cainã, ele não é citado aqui na genealogia de Noé até Abraão, tá? Nós temos aqui no versículo 12, capítulo 11, verso 12. Ó. Pronto, vou começar do verso 10. São essas as gerações de Shem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Shem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Shalá, ou Shelá. Né? Depois que gerou a Shalá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E aí segue a genealogia, ou seja, de Arfaxade para Salá, o Shelá, não tem Cainã na lista, tá? Porém, ele aparece no livro de Lucas, tá? Lucas, capítulo 3, versos 35 a 36, na genealogia do Machir, ele diz assim, ó, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, isso porque já tinha dito já um monte de gente logo no início, tá? Eu fui direto. Filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Shem, filho de Noé, filho de Lameque. Tá? Então, Cainã, a gente observa que ele é citado aqui no Evangelho de Lucas, tá? No livro de Lucas. Bom, mas aí eu não vou entrar em detalhes sobre Cainã, tá? Então, Cainã, ele pegou uma coisa que já existia e transcreveu, né? Copiou, na realidade. Que não era para ele ter feito isso, mas vamos lá. Continuando aqui o livro dos Jubileus. E aí, o que acontece? Vamos ver daí em diante, que essa aqui é a parte da distribuição das terras, já vimos na Paraxá passada, eu não vou repetir de novo. Deixa eu parar aqui, ver aqui, peraí. Bom, no 33º jubileu, no 1º ano da segunda semana, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lómina, filha de Shinar. Ela deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana. E ele o chamou pelo nome de Reu, porque ele disse, eis que os filhos dos homens se tornaram maus, pelo propósito maligno de construírem para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Shinar. Isso foram nos dias de Reu, né? Peleg era vivo, e no caso era pai de Reu, e negócio é isso mesmo.
Pensei por um instante que eu havia me confundido. E aí, assim, havia-se o costume de colocar o nome da pessoa, às vezes de acordo com o acontecimento da época, ou de acordo com a característica física da criança, né? Enfim, eu não vou me aprofundar nessa questão de nome não, tá? Vamos aqui adiante. Aí vem a questão dos patriarcas, de Reu até Abrão, né? Então vamos lá. No 35º jubileu, na terceira semana, primeiro ano, Reu tomou para si uma esposa, e seu nome era Ora, filha de Ur, filho de Quésed, e ela deu à luz a um filho e o chamou pelo nome de Seror, no 7º ano dessa semana de jubileu. E os filhos de Noa começaram a guerrilhar uns com os outros, tomar cativo e matar um ao outro, e a derramar sangue humano sobre a terra, comer sangue, construir cidades fortificadas em muralhas e torres, e pessoas começaram a se proclamar líderes das nações, e a fundar início dos reinos, e ir para a guerra, povo contra povo, nação contra nação e cidade contra cidade. E todos começaram a fazer o mal e a adquirir armas, e a ensinar seus filhos a guerra. E eles começaram a capturar cidades e a vender escravos e escravas. E Ur, filho de Quésed, construiu a cidade de Ara, o Ur dos caldeus, e a chamou por seu próprio nome, pelo nome de seu pai. Eles fizeram para si mesmos imagem de fundição, e eles adoraram cada um ídolo, imagem de fundição a qual eles fizeram para si mesmos. E eles começaram a fazer imagens de escultura e obras imundas, e espíritos malignos os ajudaram a desviarem-se e cometerem transgressões e impurezas. Bom, por esta razão, eles foram chamados Seror de Serug, porque todos passaram a fazer todo tipo de pecado e transgressão. E ele, Ur, filho de Quésed, cresceu e habitou em Ur dos caldeus, próximo ao pai e à mãe da sua esposa, e adorou a ídolos. E ele tomou para si uma esposa no 36º jubileu, na 5ª semana do primeiro ano. Seu nome era Melca, filha de Caber, filho do irmão de seu pai. Deu à luz a Naor, no primeiro ano dessa semana. Ele cresceu e habitou em Ur dos caldeus. Seu pai ensinou a doutrina dos caldeus, a profetizar e a conjurar, fazer adivinhações de acordo com os sinais do céu. Bom, vamos continuando aqui. E no 37º jubileu da sexta semana do primeiro ano, ele tomou para si uma esposa, seu nome era Ijasca, ou Irrasca, filho de Nestag dos caldeus. E ela deu à luz a Terá no 7º ano dessa semana. Terá, para quem não sabe, ele é o pai de Abraão, ou de Abrão, inicialmente. Tá? Por essa razão, aí vem aqui. E Mastema enviou corvos e árvores para devorar as sementes que haviam sido plantadas na terra, de modo a destruir a terra, roubar os filhos dos homens de seu trabalho. Antes que pudessem plantar a semente, os corvos as apanhavam da superfície da terra. Por essa razão, ele chamou seu nome de Terá, ou Terá, porque os corvos e as aves reduziram-nos à destruição, miséria, e devoraram suas sementes. E os anos passaram a ser estéreis por causa das aves, e elas devoraram os frutos das árvores, e era com muito esforço que eles conseguiram salvar uma pequena parte de todas as frutas da terra naqueles dias. Bom, a história de Abraão eu vou aqui basicamente resumir, né? Porque a história de Abraão é um tanto longa. No livro dos Jubileus ela tem mais detalhes, né? Abraão ele nasceu em Ur dos caldeus. Na noite do seu nascimento, né? Teve um episódio de uma estrela que surgiu e foram, vamos assim, devorando outras estrelas no céu, né? E os magos, os astrólogos, né, de Nimrod, eles entenderam que aquilo ali se tratava, uma profecia que se tratava do menino que acabava de nascer naquele dia, né? E Nimrod ele acaba criando uma perseguição a Abraão. Inclusive nessa perseguição, uma criança que era filha de uma serva,
de Terá, que tinha dado a luz naqueles dias, acabou sendo morta no lugar de Abraão. E Abraão ele ficou escondido por 10 anos, tá? Depois disso, a mãe, uma serva, e ele foram para uma caverna, ficaram escondidos lá por 10 anos, e depois ele passou a ser criado por Noé, tá? Foi lá com Noé que ele aprendeu as leis do Eterno, ele aprendeu as coisas do Eterno, porque até então a família dele estava toda mergulhada na idolatria. Depois de todo esse período, já assim, mais ou menos na idade de 50 anos, ele retornou para Ur dos Caldeus e chegou lá e encontrou o pai mergulhado na idolatria, e isso deixou muito indignado, né? E aí o que foi que aconteceu? Ele ainda chegou a conversar com o pai dele inicialmente, né, para tentar conscientizá-lo, porém o pai permaneceu com a dureza do coração dele, não deixou as práticas, e aí ele acabou quebrando as imagens do pai. Quando isso ocorreu, o pai foi lá, Terá foi lá, a Nimrod entregou Abraão nas mãos de Nimrod. Só que na hora de Nimrod cobrar dele, né, por que ele tinha criado essa mentira para o próprio rei, ele colocou a culpa em Arã. Arã, para quem não sabe, Arã, ele é o pai de Sara, tá? Sara, que mais tarde se casou com Abraão. Então, como é que se diz? Nesse episódio, os dois foram levados para uma fornalha e Abraão foi livrado da fornalha, porém Arã, o seu irmão, ele foi queimado, virou cinza, tá? E aí, depois de tudo isso aí, né, foi justamente quando o Eterno chama para sair daquela terra, sair da meio da parentela, tá? E ir para a terra que iria mostrar. Então, a partir de agora é que nós entramos na Parashá Lech Lecha, né? Encontramos a conexão para a Parashá Lech Lecha. Ok? Vamos continuar agora, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Eterno a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Eterno, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. Bom, aí vem a questão, né? Mas na Torá não cita que a Sara tenha sido filha esqueci o nome dele agora. A filha de Naor, não. De Harã. Lembrei agora. Bom, há um entendimento rabínico de que Isca, deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Harã, que foi o pai de Milca e de Isca. Ou seja, Abraão, né, tomou Isca, tá? Que é a mesma Sarai como esposa, e Naor tomou Milca como esposa, tá? Eles assumiram os filhos. E Ló, que era sobrinho, era filho de Harã, tá? Passou a ser criado como se fosse um filho adotivo de Abraão, tá? Continuando. Então, assim, eu estava na verdade aqui, né? E levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã.
partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão até a terra de Sichem, o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Lembra que eu falei na paraxá passada, quem assistiu a paraxá Noah? Eu falei, os descendentes de Ram estavam numa terra de Sem. Não eram para eles terem tomado a terra de Shem, tá? E eles estavam habitando essa terra. Apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão em um lugar ao Eterno que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, era quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Eu vou até procurar aqui, eu estava até vendo no Wikipédia, acho que foi na semana passada. Onde é que tá? Achei. Eu vi até semana passada, eu estava vendo. Vou botar aqui, Sara, esposa de Abrão. Eu vi um comentário que foi no site do Wikipédia. Interessante que no site do Wikipédia ele coloca até comentários rabínicos. Eu acho interessante também por conta disso, tá? Deixa eu ver se... Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou ler logo essa parte toda falando sobre Sara, né? Sara, no hebraico, tá? Foi a meia-irmã e esposa de Abraão, mãe de Isaac, como é descrito no Antigo Testamento. Seu nome original era Sarai. De acordo com Gênesis 7, 17 e 15, o Eterno mudou o nome para Sara como parte de uma aliança com Javé após Agar da Abraão, seu filho. Javé? Acho que eu fiz a tradução aqui, peraí. Após a aliança do Eterno, após Agar da Abraão, seu filho Ismael. Seu nome hebraico, Sara, indica uma mulher de alta hierarquia, algumas vezes é traduzido como princesa. Ele também pode significar senhora. Sara foi esposa de Abraão, bem como sua meia-irmã, filha de seu pai Terá. Bom, não especifica, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Né? Então vamos continuando aqui. Aqui tem alguns erros também aqui. Para que Sara se apresentasse como sobrinha de Abraão e irmã de Ló e Milca. Ela era considerada muito bela ao ponto que Abraão temeu que quando eles estivessem próximos aos governantes mais poderosos, ela fosse tirada dele e entregue a outro homem. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se de seu coração. Um homem de 100 anos há de nascer um filho, aí vem a questão da promessa, né?
A palavra no hebraico quer dizer princesa ou mandatário. Seu nome no original era Sarai, que significa minha princesa. Seu nome foi modificado quando Abrão foi mudado para Abraão, quando estabelecida a circuncisão como sinal do pacto abrâmico. Abraão. Em Gênesis capítulo 20, verso 12, Abraão fala de Sara como sua irmã, filha de meu pai, mas ela não é filha da minha mãe. E alguns intérpretes entendem esse texto de forma liberal, querendo dizer sobrinho, sendo que Arã era talvez seu pai, meio irmão de Abraão. Não há como testar essa teoria. Sabem-se que os antigos do Oriente casavam-se até mesmo com irmãs, prática que mais tarde a legislação de Moshe proibiu por considerá-la incestuosa. Bom, mas aqui não tem muitos detalhes, tá? Mas aqui tem essa observação aqui que eu acho que é válida. O Talmud identifica Sara com Isca, filha de seu falecido irmão Harã, tá? Bom, vamos sair um pouquinho da questão de Sara e voltar aqui para a Torá, né? Porque havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, ao qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Porém o Eterno puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E o Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele sua mulher e tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Eterno. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Eterno destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Eterno, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Eterno. Disse o Eterno a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre.
Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e aí levantou ali um altar ao Eterno. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, para quem não sabe, é Nimrod, tá? É a mesma pessoa. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Shinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim. Tem que reler a partir do 5, que eu me perdi. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Arã, e os Emins em Sevé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispat, que é Kadesh, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim de Bela, Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, o Nimrod, rei de Shinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, dos quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão e ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro ao rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Eterno, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abraão. Não quero nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem seu quinhão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Eterno a Abraão uma visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão
E depois desses acontecimentos, veio a palavra do Eterno a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Deus eterno, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Eterno, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: Será assim tua posteridade. Ele creu no Eterno e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança nesta terra. Perguntou-lhe Abraão: Deus eterno, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também a julgarei a gente que tente sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz. Serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porém não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Eterno aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Gigarzeu e Jebuseu. Bom, eu vou dar uma olhada aqui no livro dos Jubileus. E aqui tem uma questão que eu gostaria de compartilhar, que eu não lembro se foi. Eu vou ler essa parte aqui. E na 6ª semana no 5º ano, a partir do capítulo 12, verso 16 do livro de Jubileus. E na 6ª semana no 5º ano, Abrão sentou-se durante toda a noite da lua nova, no 7º mês, e observou as estrelas anoitecer até o amanhecer, para saber como seria o ano em relação às chuvas, e ele estava sozinho enquanto sentava e observava. E uma palavra veio ao seu coração e disse: Todos os sinais das estrelas e os sinais da lua e do sol estão todos nas mãos do Eterno. Por que os procuram? Se ele deseja, ele faz chover de manhã e à tarde. Se ele deseja, ele segura a chuva. E todas as coisas estão em suas mãos. Ele orou naquela noite e disse: meu Deus Altíssimo, tu somente é meu Deus. Tu e o teu domínio eu escolhi. Tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são obra das tuas mãos. Livra-me das mãos dos espíritos malignos, tem domínio sobre pensamentos dos corações dos homens, e não os deixe me desviar de ti, meu Deus. E estabeleça a minha descendência para sempre, de modo que nós não nos desviemos a partir de agora e para sempre. E ele disse: devo retornar para Ur dos Caldeus, que buscam minha face? Poderia eu voltar a eles? Ou devo ficar aqui neste lugar? Que caminho certo diante de ti prospere nas mãos teu servo, de modo que ele possa completá-lo, e eu não caminhe no engano do meu coração, meu Deus. Ele parou de falar e orar, e eis que a palavra do Eterno foi enviada a ele através de mim, dizendo: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que lhe mostrarei. Te farei de ti
uma nação grande e numerosa. Eu te abençoarei, farei teu nome grande. Tu deverás ser abençoado na terra, por ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu serei Deus para ti, para teus filhos, e para teus netos, e para toda a tua descendência. Não temas, porque de agora em diante, por todas as gerações, eu serei teu Deus. E o Eterno disse: abra a boca e os ouvidos dele, para que possa ouvir falar com sua boca o idioma que tem sido revelado, porque havia cessado das bocas de todos os filhos dos homens desde o dia da derribada da Torre de Babel. Hebraico, o idioma da criação. Eu abri a boca dele, seus ouvidos e seus lábios, e eu comecei a falar com ele em hebraico, o idioma da criação. E ele pegou os livros de seus pais, estes eram escritos em hebraico, ele os traduziu e começou a estudá-los. E eu fiz conhecido a ele aquilo que não conseguia entender, e ele estudou-os durante 6 meses chuvosos. Então, assim, E aconteceu que no 7º ano da 6ª semana, que ele falou com o seu pai, e informou que deixaria Arã para conhecer a terra de Canaã e retornaria a ele. E Tera, seu pai, disse a ele: vá em paz, que o Deus Eterno faça do seu caminho reto. E o Eterno seja contigo e te proteja de todo mal. Conceda a ti Hesed, benevolência, misericórdia e favor diante daqueles que vierem a ti, que nenhum filho dos homens tenha poder sobre ti para te fazer mal. Vá em paz. Então, assim, olha só que interessante que aqui é citado, né? Que o hebraico, né, idioma da criação, né? E a Abraão foi revelado esse segredo, né? Que foi uma coisa que foi cessada na época da torre, né? Com a ocasião da torre. Interessante esse comentário. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse a Sarai a Abraão: eis que o Eterno tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo o que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Eterno entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Eterno junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Eterno: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse mais o anjo do Eterno: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Eterno: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Eterno te acudiu em tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos, a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Eterno que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-la-roi. Está entre Kadesh e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Abrão era de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Pronto, então aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui anteriormente. Então
aquela passagem que eu li lá do livro dos Jubileus, ela é praticamente na ocasião em que o Abraão teve o chamado, né, para sair do meio da terra, no meio da parentela, né? Justamente quando o Eterno faz essa promessa aqui. É o que está justamente essa passagem aqui do hebraico, tá dentro desse contexto. Vamos ver aqui adiante. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Eterno e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Postrou-se Abraão o rosto em terra e o Eterno lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. O que quer dizer uma aliança perpétua? É uma aliança para sempre. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tua e tua descendência, no decurso de suas gerações. Lembrando que a palavra Deus, que ela está traduzida como Deus Sarradado, ela seria a palavra Elohim, tá? No hebraico. Vamos só dar uma conferida aqui, tá? No capítulo 17, verso 9. Capítulo 17, deixa eu até longe ainda. Dezesseis, 17, verso 9. Olha, primeiro eu vou ler aqui, ó, em português, vou marcar aqui, ó. E ele disse, Deus, para Abraão: E tu, meu conserto, guardarás, e tua semente depois de ti, para a geração deles. Então, assim, a palavra Deus, a gente vê aqui que ela está, Elohim. Sempre vou enfatizar essa questão. Elohim é autoridade, tá? Não é assim uma simples divindade, é autoridade, alguém que você coloca de mais importante na sua vida, tá? Coloca como autoridade na sua vida. No caso aqui seria na vida do povo, né? Bom, vamos lá. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Os que têm 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro. Então, ou seja, isso aqui a gente percebe
Isso aqui a gente percebe que a circuncisão ela não era restrita somente ao povo hebreu. Até o estrangeiro, né, um escravo estrangeiro, que estava ali dentro, convivendo ali dentro do meio do povo hebreu, tinha que seguir essa norma, tinha que ser circuncidado. Essa era a norma, tá? Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também o Eterno a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E disse Abraão ao Eterno: tomara que viva Ismael diante de ti. O Eterno lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e deles farei uma grande nação. Tá, isso aqui fica uma curiosidade. Eu vou matar essa curiosidade aqui no site do Wikipédia, novamente. Não vou nem correr para a escritura, tá? Vou procurar no Wikipédia. Vou botar aqui 12 tribos de Ismael. Só para título de curiosidade. Saber quem eram eles. Vamos lá, Ismael, né? Os ismaelitas, mas aqui não especifica. Vamos ver quem eram os ismaelitas. Né? Os ismaelitas, na realidade, nada mais, nada menos do que os ancestrais, né, dos árabes, né? Bom, eu não vou aqui me aprofundar sobre os ismaelitas, tá? Isso aí pode até ficar para um estudo posterior. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, o Eterno se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como o Eterno lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado da carne do prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Bom, chegamos a uma parte que é de extrema importância, né? Na realidade, a questão da circuncisão, ela sela o pacto, tá, entre o Eterno e Abraão, aqui no contexto, e ela envolve
toda a descendência dele, mais ainda a descendência de Isaac. Tá? E Isaac, né, nós sabemos que gerou Jacó e Esaú, e de Jacó vieram o que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. Bom, aí vem o cristianismo dizendo: ah, não, mas isso era no tempo da lei, não se faz mais circuncisão, não. Bom, o Messias foi circuncidado, tá? Só que ele mesmo disse que a lei não foi abolida. Então nós vamos lá para uma passagem, está lá no livro de Atos, que eles dizem tanto que Atos pegou contra a circuncisão. Não foi bem isso, tá? Eu vou ler aqui em Atos capítulo 15, que fala sobre isso, né? Sobre o concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinados por Moshe, não poderão ser salvos. Olha só, ele colocou a questão de salvação. A condição que eles disseram aqui é a circuncisão como condição para salvação. Só que a circuncisão, na realidade, ela não salva. Tá? Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os emissários e os presbíteros, né, os anciões. A igreja os enviou, que no caso não é igreja, né? E passaram pela Fenícia e Samaria e contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pelo povo, apóstolos e presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Eu não vou falar aqui o termo igreja, porque igreja a gente associa muito com Roma. Então, para não criar confusão, eu vou substituir por povo, o povo do eterno, enfim. Os do caminho, né? Os nazarenos. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moshe. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem das boas novas e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela emuná, ou pela fé. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de emuná. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Isso aqui não está a se referir na Torá. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura do comentário de David Stern falando sobre essa questão. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça em nosso Mashiach, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio. O que ele quis dizer com isso? Cremos que somos salvos pela graça, né? Ou melhor, pela Hesed, que seria misericórdia e graça, né? Não as obras, elas podem levar sim à condenação, no caso os maus frutos, tá? Mas também não vai ser barganhando com o Eterno que você vai obter salvação, não, tá? Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, o Eterno fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito:
Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Eterno e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Eterno, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo ao Eterno. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Bom, isso aqui na realidade, se a gente for analisar, né, carne contaminada, comida contaminada, idolatria, imoralidade sexual, né, carne de animais estrangulados, sangue, né, começam por coisinhas pequenas, tá? Pois desde os tempos antigos, Moshe é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os shabates. Bom, eu vou ler até o final, né? Então os emissários e os presbíteros, com toda a igreja, com todo o povo, tá, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: aos irmãos apóstolos e presbíteros, no caso, emissários e anciões, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Eu não vou comentar sobre a questão de cristão agora, isso aí fica para um outro estudo, tá? Mas vamos ler como está aqui. Saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Mashiach. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram o povo e entregaram a carta. Os irmãos a lerem se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram a fortalecerem os irmãos com muitas palavras. Tendo passado muito tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção de paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Mashiach, a palavra do Eterno. Né? Então, assim, Antioquia, né, a gente vê aqui, a discussão era a questão de circuncidar os gentios, né, sendo que eles mal chegaram. Eu vou ler aqui um trecho da obra de David Stern, chamado Comentário Judaico do Novo Testamento, né? E que ele faz aqui alguns comentários sobre essa questão da circuncisão. Vamos ver o que ele diz aqui. Alguns homens de Yehudá, Judéia. O versículo 24 nos diz que esses homens faziam parte da comunidade Jerusalém, mas não tinham autorização para ensinar os irmãos. O tema de mestre sem autorização também é discutido em Gálatas. Talvez fossem situações diferentes, as opiniões acadêmicas diferem, mas, seja como for, havia semelhança entre elas. Desceram quanto a subir para Jerusalém vocês. Esse vocês refere-se aos gentios que passaram a crer no Eterno e no seu Messias Yeshua, sem se tornarem prosélitos do judaísmo. A pergunta: os judeus cristãos devem circuncidar seus filhos?
nem é feita nessa passagem, embora seja feita no capítulo 21, verso 21. A menos que submeta a Brit Milá. Brit Milá é circuncisão, tá? Da forma prescrita por Moshe. A condição especificada para a salvação é, na verdade, uma forma concisa de designar algo muito mais abrangente. Esses homens de Judá estão insistindo na necessidade de os gentios se tornarem judeus, em todos os sentidos. No verso 5, eles deixam isso mais claro, pois acrescentam explicitamente que os gentios devem ser orientados a observar a Torá de Moshe, referindo-se tanto à Torá escrita quanto à oral. Essa condição extrapola os requisitos para a salvação individual estabelecida pelo Tanar, no judaísmo pelos emissários. O Tanar afirma, e Kefa cita a passagem 2:21, tudo o que invocar o nome do Eterno será salvo. O judaísmo ensina que para serem salvos, os gentios precisam apenas obedecer às 7 leis noéticas, as 7 leis de Noé. Os livros de Romanos, Gálatas e Efésios têm como tópico central a igualdade de judeus e gentios diante do Eterno quando o assunto é a salvação. Esses livros deixam claro que a observância da Torá, tal como se aplica aos judeus, não é uma condição para a salvação do gentio. Assim, duas atitudes constituem uma ameaça grave ao Evangelho: exigir que os gentios se convertam ao judaísmo e sustentar o ensino subjacente à exigência. Pois, se indivíduos que não nasceram na cultura e sociedade judaicas forem obrigados a se tornarem judeus antes de Deus, ou seja, do Eterno, reconhecer a fé que eles possuem, um número bem maior de gentios vão se dar o trabalho de aceitar o Evangelho, ou se aceitar as boas novas. Um número bem menor, tá? Essa é a questão real. A fé no Eterno, em seu Messias, pode transcender a cultura judaica. O gentio pode tornar-se cristão sem se tornar também um judeu. É uma das ironias supremas da vida nesse planeta, que a pergunta seja hoje exatamente a pergunta oposta. Um judeu pode tornar-se seguidor de Yeshua, o Messias, sem tornar-se goi? Ou gentio? Assume-se como certo que a resposta é não. O que supõe boa parte da comunidade judaica, que se opõe à possibilidade de um judeu passar a confiar em Yeshua. Supõe-se que um judeu abandona seu povo quando aceita Yeshua, que adota o estilo de vida dos gentios e está perdido para a comunidade judaica. Embora alguns judeus que se tornaram cristãos tenham feito exatamente isso, a própria existência das primeiras comunidades de judeus messiânicos proclama que desde o início não é preciso ser assim. Algumas dessas comunidades duraram até pelo menos o século IV e V da Era Comum, na época em que Epifânio escreveu a respeito delas. Na prática, por que muitos judeus cristãos abandonaram seu povo? Porque no século IV, quando o imperador romano Constantino converteu-se ao cristianismo e a igreja dominada pelos gentios obteve o poder político, passou a exigir que os judeus que aceitavam Yeshua como Messias abrissem mão de todos os vínculos com o judaísmo, práticas e amigos judeus, qualquer coisa que fosse judaica. Durante a maior parte dos últimos 1500 anos, os judeus que criam Yeshua tinham de adotar as formas culturais e religiosas dos gentios. Em primeiro lugar, porque a comunidade judaica o excluía. Em segundo lugar, por causa da pressão social exercida pela cristandade e por causa da aversão às maneiras judaicas em relação... Em primeiro lugar, porque a comunidade judaica o excluía. Em segundo lugar, por causa da pressão social exercida pela cristandade e por causa da aversão às maneiras judaicas. Em relação a esse último aspecto, é como se homens de Roma descessem e começassem a ensinar aos irmãos judeus: a menos que vocês ignorem completamente a circuncisão da maneira prescrita por Moshe, vocês não podem ser salvos. Boa parte da igreja continua insistindo nessa visão, embora não seja a posição bíblica. Tal opinião é fundamentada em passagens isoladas, que são interpretadas equivocadamente, particularmente Efésios 2, de 11 a 15, 1 Coríntios 10, 31, Gálatas 3, 28. Veja as notas dessas passagens e o resto de Atos para ter uma discussão mais detalhada. A conclusão correta é: um judeu que se torna messiânico continua sendo judeu, um gentio que se torna cristão continua sendo gentio. A circuncisão do hebraico Milá foi prescrita há mais de 400 anos antes de Moshe. É o sinal da aliança, Brit, que o Eterno fez unilateralmente com Abraão, ou seja, com Abraão.
Encontra-se em Gênesis 17, 9 a 14, a instrução dada a Abraão para circuncidar todos os de sua casa e todos os descendentes, homens, com 1 semana de idade, no 8º dia. O que foi confirmado a Moshe em Levítico 12, 2 e 3. A circuncisão sempre foi considerada indispensável por praticamente todos os judeus. Quando o gentio torna-se um prosélito